Olá! E o vídeo de hoje nós vamos falar deste tema um tanto polêmico para as mamães. Vida profissional pós-maternidade. E aqui nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho de como foi minha trajetória com relação à minha carreira profissional e o porquê eu saí do meu trabalho para me dedicar exclusivamente à minha casa e à minha família por um período. Aqui eu vou te contar tudo, não vou esconder nada, até para que a gente se conheça melhor, para que vocês me conheçam melhor e tudo que eu compartilho aqui para vocês trata-se muito de aprendizado. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal e ter mais acesso a vídeos como esse. Eu tinha dois sonhos quando eu era criança, adolescente, enfim, o sonho de menina era ser mãe, casar, ter filhos e também ser médica. E eu precisava de uma segunda opção de faculdade até para chegar para os meus pais, né, e falar, ó, pai, eu desisti de estudar, eu dessa faculdade, eu vou tentar então outra. Quando eu fui para conhecer as outras opções, eu gostei de economia, eu me identifiquei com essa faculdade. Na verdade, eu me identifiquei com o piso salarial. Naquela época, no auge dos meus 17 anos, quando você pensa que, que é super madura, um adulto, né, já responsável, eu olhei lá, economista, 25 mil, piso salarial, é isso aí, né? Porque daí eu vou fazer economia, vou ganhar esse salário e daí lá na frente eu posso até pagar depois uma faculdade particular de medicina. Ok, né? Eu me formei na faculdade de economia e já na faculdade eu já fui trabalhar em instituição financeira. E ali eu me desenvolvi, eu performei, eu cresci, a minha carreira, ela se resumiu à instituição bancária, né? Eu sou ex-bancária, até como eu coloquei na descrição aqui do vídeo, ex-bancária e agora terapeuta. Ok, minha formação, trabalhando na minha área, sempre gostei, na verdade, de atendimento ao público, sempre gostei de pessoas, né? Então, essa área, eu gerenciava uma carteira de clientes e eu gostava dessa dinâmica, que você não tinha uma rotina certa na dinâmica de vendas e atendimento ao público, relacionamento com as pessoas, ok, amava o que eu fazia, tanto que eu tive um crescimento, uma performance muito boa, estudei bastante durante esse período. Quando veio a maternidade, quando eu decidi então engravidar, eu já estava em um período do qual eu tinha algumas insatisfações com essa área de atuação. Eu já não estava mais realizada. Eu já tinha 10 anos de experiência. Eu entrei na instituição financeira com 18 anos como estagiária. Quando eu decidi realmente encerrar esse ciclo foi com 28 anos. Então eu tive todo esse período, né? E lá eu fui crescendo, galgando novas possibilidades, né? E eu queria ser diretora do banco, assim, eu queria entrar, eu tinha muita ambição profissional. Só que quando eu engravidei, as coisas mudaram. Eu comecei a ver o mundo de outra forma. Então, como eu falei aqui, eu tinha já algumas insatisfações ali dentro do meu trabalho, assim, na minha área de atuação em si. Eu já estava estudando a possibilidade de repente, né, ir para outras áreas, como na época, dentro daquele local ali, dentro desse cenário, eu me via como gestora, então eu queria já estudar para me desenvolver nessa área. Então, o mais próximo disso é gestão de pessoas. Então, eu já estava estudando essas possibilidades. Aí, quando veio a maternidade, eu mudei a minha cabeça, assim, coisas que faziam sentido para mim antes, depois da maternidade já não fizeram mais sentido. Então, essa vontade de mudar de área, ela cresceu muito mais, assim. E quando a minha filha fez 1 ano, foi o que eu e meu marido decidimos, né? Que eu iria, então, pedir para sair do meu trabalho e ficar em casa por um período, aproveitar esse tempo, né? Essa fase da maternidade ali, curtir mais a minha casa, curtir esse período da primeira infância. Dos nossos filhos, eu só tinha uma filha, né? Mas eu já pensava em ter mais. Eu queria ter 4 filhos, mas aí eu tive a primeira e eu fiquei pensando como é que as pessoas fazem mais. Mas depois a gente esquece, daí vem o segundo filho e agora eu estou bem plena com 2 crianças maravilhosas, tá? Então, os 4 filhos, né, a gente estuda outras possibilidades lá na frente, assim. Mas no momento eu não penso sobre isso. Então, fecha parênteses aí. Ok, pedi para sair, eu não tive muito sofrimento com relação a pedir para sair do meu trabalho, a decidir, não, vou ficar em casa. Mas olha só, uma coisa que você que está aí pensando, né, e está nessa dúvida, nesse dilema, uma coisa muito importante para eu pontuar nessa situação. Eu já estava insatisfeita com a minha área de atuação. Eu queria
ficar em casa e viver essa maternidade, viver essa primeira infância, né, da minha filha. E eu tinha a opção de escolha, certo? Porque no momento havia alguns ajustes financeiros para fazer, mas ok, renuncia aqui, renuncia ali, deu para a gente ter uma boa estrutura financeira durante esse período. Então, essas três possibilidades para você que está nessa dúvida, é importante você avaliar. Então, eu não tive esse sofrimento de ir lá e pedir a conta, eu estava muito decidida que eu ia dar uma pausa na minha carreira, ia viver a minha maternidade e depois eu ia pensar, né, durante esse período ter mais certeza do caminho que eu ia seguir dali para frente. Ok, primeiro ano em casa, né? Pedi, ok, estou em casa, vivendo a maternidade feliz, primeira filha, casa, marido, um ano de depressão. Até o sistema sair do teu corpo, porque você vem numa velocidade, né? Tá na vida profissional, aquela vida frenética de metas, vendas, você tem que estar estudando e se atualizando, e equipe cheio, você acorda, se arruma para ir trabalhar, enfim, toda essa dinâmica que percorre uma vida profissional externa, né? Fora do lar. Isso tudo é gostoso, sabe? E eu senti muita falta disso quando eu saí do trabalho e que eu fiquei mais em casa. Eu sentia muita falta de me levantar e me arrumar e ter essa rotina. Mas depois ela logo passava, assim. Mas o primeiro ano, estando em casa, foi muito difícil, foi muito desafiador. Mesmo eu querendo estar ali, eu senti, porque existe algo físico realmente que acontece com a gente, assim, que é essa desintoxicação, né? Você desacelerar. Porque a proposta de estar mais exclusiva em casa e se dedicar na dinâmica dessa rotina, né, de dona de casa, ela é bem diferente. E você lida com muitas variáveis que mexem com o ego, que trabalham o nosso orgulho. Vamos lá citar algumas aqui. Para mim, a mais que me tirou realmente do centro, assim, que me fez nascer de novo, foi o anonimato, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei do reconhecimento e da validação externa. Eu sempre trabalhei com vendas, então observe bem, você trabalha com vendas, você é reconhecida, você bate a meta, você performa, você ganha premiação, você ganha reconhecimento financeiro e você vai para um pedestal, porque, né, a gente tem que reconhecer. Aí você vem para dentro da sua casa e você faz as coisas e você, cadê os aplausos? Cadê a validação? Cadê o reconhecimento? Não tem. Então, essa dinâmica para mim foi a que mais pegou, assim, sabe? A questão do anonimato mesmo e da falta de validação. Outro ponto foi a sensação de inutilidade. Por conta de não ter essa validação e esse reconhecimento constante dentro de casa, você se sente muito inútil e às vezes a rotina ela não rende e parece que você não está fazendo nada. Então, a sensação de inutilidade, a sensação de ser um trabalho que você faz todos os dias e todos os dias a mesma coisa, apesar de que se você está numa empresa, você também faz todos os dias a mesma coisa. Claro que tem outras questões que faz você sentir menos, né, essa rotina árdua, digamos assim, né, para quem gosta do seu trabalho, enfim. Então, lidar com o anonimato e lidar com o sentimento de inutilidade foi muito difícil, principalmente nesse primeiro ano. Mas ok, aí o que que eu fiz? Eu trouxe toda essa minha ambição e minha determinação que eu usava no mercado de trabalho, eu trouxe para dentro da minha casa. E aí eu vou fazer outro vídeo, já deixo aqui um spoiler para vocês, contando dessa questão de como eu consegui alcançar este lugar de plenitude e de realização dentro do meu lar. Mas fica para o próximo vídeo, tá? Alcancei esse lugar, ok. Aí eu tive mais um filho durante esse período, tive mais um filho, e só para fazer outro parênteses aqui, todo esse período, mesmo eu tendo outro filho, eu estudei muito. Porque quando eu vim para estes lugares dentro de casa, assim, eu queria me desenvolver intelectualmente, eu tinha muito medo de emburrecer. Falando na palavra realmente emburrecer. Eu não queria, eu tinha medo disso, porque eu estava numa velocidade, sempre estudando para performar mais, para ser reconhecida no meu trabalho. Daí eu vim para este lugar e eu fiquei preocupada, né, em não desenvolver intelectualmente. Então eu comecei e foi aí que eu comecei a ler bastante e eu comecei a ler coisas que me dão prazer, como eu falei para vocês lá atrás, né? Já na minha área antes, eu já estava pensando em trocar de área e por uma gestão de pessoas, então sair desse lugar de finanças, administração. Então, mesmo se não tivesse a maternidade, eu já iria fazer né, um processo de transição com relação a essa situação, porque eu já estava insatisfeita. Então, durante esse período, estando em casa, eu comecei a estudar mais sobre isso. E aí que tá o pulo do gato. Porque aí mudou tudo.
Porque quando eu fui para esse lugar com o autoconhecimento, e assim, ó, para falar para vocês bem a verdade, tá? Eu comecei a estudar sobre isso para melhorar dentro do meu lar. E sabe por que que eu fui estudar sobre o autoconhecimento? Não foi nem para mim, sabe? Vocês vão perceber isso que nós mulheres, nós temos muito essa questão de sermos controladoras, né? A gente é só um pouquinho, assim, vamos dizer. Mas eu estava muito insatisfeita com algumas atitudes do meu esposo. E nós somos muito diferentes de personalidade. Então, quando vem os filhos, isso aflora para você entender por que que a gente sofre essa mutação depois dos filhos? Por que que a mulher ela tem essa metanoia, a gente muda? Porque a maternidade, ela realça quem nós somos. A maternidade, ela aflora a sua personalidade. Então, ela extrai de você o teu melhor e também o teu pior. E isso faz toda a diferença, porque você não se reconhece mais. De fato, nasce uma nova mulher, uma nova versão de você. Ao mesmo tempo que você se sente mais forte, ao mesmo tempo que você se vê assim, uau, eu sou uma leoa protetora, eu sou capaz de tudo, você também se sente vulnerável, muito vulnerável. Então, a maternidade, ela tem esses dois extremos, do qual a gente tem que estar sempre militando. E aí, me deparei com autoconhecimento, então comecei a estudar sobre isso por conta de querer ajudar o meu marido. Porque eu falava para ele as coisas, ele não, né, não, é coisa da tua cabeça, não é assim, releva e tal. E eu comecei a estudar para ajudar ele, porque eu queria mudar ele. Foi assim, ó, o pulo do gato para mim, novamente, porque eu vi o quanto nós precisamos estar nesse lugar de autoconhecimento. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a reciclar a Sabrina lá atrás. A Sabrina lá adolescente, o que ela gostava de fazer, quais eram os meus sonhos, e isso é muito importante para qualquer processo de autoconhecimento. Estude sobre quem você é, sabe? Porque nós mudamos, nós somos feitas de ciclos. Então, a Sabrina mãe não é mais a mesma de antes, não é a mesma de ontem, né? Não é a mesma de adolescente, enfim, nós mudamos. E nesse processo, você começa a estudar, então, sobre isso. Você avalia lá atrás e foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender algumas coisas que eu tinha guardado, que eu tinha engavetado. E eu comecei a aflorar novamente os meus dons e habilidades, a fim de me identificar, de ver com que eu me identificava, na verdade, né? E isso foi importantíssimo para eu entender quais os passos que eu iria ter que ter na minha vida, né? Dali para frente. Estava numa fase muito boa dentro da minha casa, me sentindo realizada. Houve a necessidade financeira e eu precisei voltar para o mercado de trabalho, fazer outras coisas assim que pudessem me dar dinheiro. Eu tentei me aventurar em outras áreas para tentar algum recurso financeiro para ajudar a complementar a renda da minha casa. Eu não tinha necessidade. O que que aconteceu? Eu comecei a me aventurar empreendendo. Eu tinha, vou tentar vender roupa, uma coisa que eu gosto. Até meu plano de negócio da faculdade foi sobre abrir uma loja de vestuário, abrir uma loja de roupa, então vou tentar vender roupa, começar. Ok, fui lá, durou um período, não me identifiquei, não consegui conciliar, não gostei. Tentei outras maneiras, trabalho manual, artesanato, essas coisas, e não me identifiquei com nada. Eu precisei, então, fazer esse movimento de sair da minha casa e ir para o mercado de trabalho novamente. E na minha situação, o que me trouxe recurso mais rápido foi voltar para minha antiga área de atuação, ou seja, voltar para a instituição financeira, porque ali eu tinha né, todo mundo sabe que quando você vai começar alguma coisa, vai começar numa área nova, você tem que se desenvolver, existe todo um processo para você começar, enfim, ter um ganho que compense, né? E como eu não tinha esse tempo, eu precisava, né, complementar a renda de forma imediata, eu voltei então para minha antiga profissão, que era instituição financeira. E ali eu tentei algumas vezes, eu tentei uma, duas, três, quatro vezes voltar para essa área, né? Só que eu não consegui conciliar. Veja bem, lá no começo eu já saí porque eu tinha uma insatisfação, ok? Então passou-se todo um período, né, do qual eu estive mais dedicada à minha casa, à minha família. Eu estudei bastante, me desenvolvi. Nesse período também é muito importante. Eu não parei de estudar. Então não é porque você ficou em casa, porque você está em casa, que você vai agora, né? Como eu falei, eu tinha esse medo de emburrecer, então eu estava me desenvolvendo, já que eu já sabia que eu queria mudar de área, eu queria ir para uma
mais de humanas, eu comecei a estudar e ler sobre isso, e eu fiz uma formação durante esse período em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano, o que foi um boom para minha mente, assim, e ali que eu posso ser reconhecida como terapeuta, atuar nessa área de desenvolvimento humano hoje com as pessoas. Então, durante todo esse período, eu me desenvolvi nessa área, nessa carreira, mas eu voltei para minha antiga profissão a fim de, então, ter um recurso financeiro rápido. Só que eu não consegui conciliar mais. Por quê? Quais as variáveis que eu me deparei? Toda a rotina, né, que muda completamente. E eu pensava assim, nossa, como as mulheres conseguem trabalhar fora e dar conta da casa, dar conta do marido. Por quê? Porque eu experimentei um lugar muito diferente. Aí, quando eu fiz esse movimento de voltar, de sair de casa novamente, eu senti muito essa questão. Eu, na minha cabeça, eu pensava assim, meu, é muito mais difícil você trabalhar fora e dar conta da casa e da família e dos filhos, porque eu coloquei uma régua muito alta para mim, porque eu queria comparar o que eu tinha estando em casa. Não consegui lidar, ter o equilíbrio emocional necessário para poder lidar e conciliar. Só que outra variável muito importante é a questão de eu não me identificar mais com aquela área, com essa área de atuação. Então, o que muitos falam assim, eu vou para o meu trabalho para descansar. Eu não tinha isso, porque eu ia para o meu trabalho e eu era sugada. Então, eu chegava na minha casa com 10% de bateria só. Eu dava muito pouco para os meus filhos e para minha casa, para minha família. Então, eu entendi que de fato eu precisava entrar nesse lugar de escolha realmente entre a minha casa e a minha vida profissional, mesmo contando com essa questão de precisar complementar a minha renda. Então eu me coloquei neste lugar, veja bem, eu experimentei o lugar de sair do trabalho por uma vontade, né, porque eu queria fazer isso e eu tinha essa opção de escolha, e eu experimentei o lugar de trabalhar fora, ter que lidar com a questão de conciliar a casa e me colocar no lugar de tantas mulheres. Eu sempre pensava, Senhor, como que tantas mulheres elas não podem escolher? Eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar o meu marido, eu preciso trazer recursos para dentro da minha casa. E eu me vi nesse lugar. E isso mexeu muito com a minha questão emocional, assim, de não poder ter a escolha. Chegou ao ponto que, de fato, eu adoeci, eu tive crise de ansiedade, meu corpo sentia essa demanda de não conseguir conciliar, de ver a minha casa precisando de mim e eu não consegui porque eu precisava estar trabalhando fora. Chegou um ponto que o meu marido entendeu. Não demorou para entender. Meu marido já tinha entendido muito antes. Ele já tinha falado: dane-se, ok, sai deste lugar, volte para casa, a gente dá um jeito, enfim. Mas eu continuei porque eu tinha uma autocobrança de comparação realmente, porque eu queria dar conta. E mesmo que eu não gostasse de algumas coisas da minha área, que eu não me sentisse insatisfeita, ainda assim, por uma necessidade, eu tinha que dar conta, porque muitas mulheres conseguem. Por que que eu não iria conseguir? E eu não gosto de algumas coisas, mas outras coisas eu gosto, então eu vou focar naquilo que eu gosto, porque a minha casa precisa disso. Só que aí, como eu falei pra vocês, foi onde eu senti emocionalmente. Eu voltei para dentro do meu lar, aí numa outra frequência, eu diria assim. Por quê? Porque eu queria ficar no mercado de trabalho, eu queria encarar a minha vida profissional novamente, eu queria ter essa liberdade financeira novamente. Eu não queria mais estar em casa exclusivamente para os filhos, mas a minha casa precisava de mim. Então eu voltei com essa cabeça para dentro do meu lar. E isso também foi muito difícil, foi uma dinâmica muito tratativa, eu diria assim, da parte de Deus. Então eu vivi um outro cenário, só que isso me trouxe a um lugar de muito desequilíbrio, só que um desequilíbrio que causou um movimento de equilíbrio. Não sei se eu consegui expressar o que eu estou falando. Não sei se vocês conseguiram entender. O que que acontece? Quando nós estamos num lugar de muita insatisfação, isso não é de todo ruim, porque a insatisfação ela pode te fazer ter um movimento que vai salvar a tua vida, sabe? E eu estando neste lugar de muita insatisfação, assim, me fez dar alguns passos a sair da minha zona de conforto e encarar novas possibilidades para poder de fato então vou mudar de área de uma vez, sabe? Aquilo que você sempre fica deixando, não, ainda não dá, ainda não consigo, mas uma hora você precisa encarar. E então foi aí que aconteceu a minha transição de carreira, que eu entendi assim, não, agora eu vou. Então eu costumo dizer que não, eu não escolhi ser terapeuta.
a terapia me escolheu, sabe, porque, trabalhar com pessoas, em ajudar as pessoas, veja bem, é uma coisa que eu sempre tive desde lá de criança, desde lá de adolescente. Lembra que eu falei para vocês que a minha primeira faculdade eu queria fazer medicina? Então, dentro da cabeça de uma criança, né, de um adolescente, enfim, na nossa inocência, uma pessoa, um médico, ele ajuda outras pessoas, ele salva, ele trata outras pessoas. E hoje eu me identifico com essa área. Eu ainda quero fazer faculdade de psicologia, tô até contando para vocês aqui o meu desejo, e eu vou fazer. Então, hoje eu entendo que seria essa faculdade para mim fazer, seria ter feito psicologia. Mas também, se eu tivesse feito psicologia, eu não teria vivido tudo que eu vivi, não teria sido quem eu sou hoje, né? Então, isso é muito redundante ou relativo, enfim. Mas essa é a área que eu me identifico hoje, e a terapia, ser terapeuta hoje, é justamente colocar em ação tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi e tudo aquilo que eu estudei. Então, ajudar outras pessoas através disso, do desenvolvimento humano, faz muito sentido para mim hoje. Então, quando eu me coloco nesse movimento de trabalhar, eu sinto que eu não estou trabalhando. Então, eu não sou sugada da minha casa. Pelo contrário, isso me abastece. Eu tenho a sensação de que eu sou alimentada e eu tenho muito mais para dar para minha casa e para minha família a partir disso. É algo que eu amo fazer. Então, eu entendo que esse equilíbrio de ajustar casa, filho, maternidade, marido, enfim, ele acontece mediante a uma satisfação pessoal. Então, hoje eu me sinto realizada profissionalmente, eu entendi o que eu tenho que fazer, consigo unir o meu propósito de vida a uma profissão. Isso me alimenta, é um ministério, sabe? E até aqui uma frase que eu li e que fez muito sentido para mim, que eu quero compartilhar aqui com você, do livro Sonhe com Deus, do Bill Johnson. Ele fala assim, né? Pessoas que separam vida secular de vida ministerial, elas não entenderam ainda o evangelho. E isso para mim foi uma chave, porque a gente escuta muito falar sobre, esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é meu ministério. E não é assim. Você precisa ministrar aonde você estiver. Para nós, quanto cristãos, o trabalho, ele também é um ministério. Tudo tem que ser. E hoje eu vivo dessa forma. Eu consegui me encontrar profissionalmente. Até estar aqui compartilhando com vocês, criando esse canal, isso aqui é tudo uma realização pessoal, isso aqui é tudo meu profissional, isso aqui é o meu propósito em ação, o meu trabalho em movimento, e é mais do que um trabalho, é o meu propósito de vida. E para mim isso é uma realização pessoal. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que vocês tenham entendido e que isso possa te ajudar de fato a entrar neste lugar de autoconhecimento, para que você possa achar a sua profissão ou de que forma você vai encarar a vida profissional daqui para frente.